tenso, foi super importante, mas era difícil, tinha que uma hora parar, tomar um fôlego. Tanto é que eu queria escrever imediatamente, Não dá. e daí eu fui deixando, e depois, uns dias depois, eu falei, puxa, agora eu estou num alto astral, vivendo outras coisas, voltar e escrever seria mergulhar naquilo de novo, e realmente é muito pesado, e daí depois realmente eu queria, mas daí entraram outras histórias e passou. Mas a dor tá viva lá dentro. É uma coisa extraordinária aquilo. Só para... Falam. Falam, mas é doído, É doído. é muito sofrido. Eu acho que é legal, agora que você falou isso, de que você quase não conseguiu escrever, né? Eu acho que é legal a gente falar do que foi um pouco esse processo de entrar nesse universo para fazer a peça. Porque ainda que a gente não tenha ido para o Camboja, a gente foi para o Camboja. Porque a gente ficou um ano de fato mergulhado até o pescoço para descobrir como tudo aquilo tinha acontecido, desde o ponto de vista político, o que gerou, que situação foi aquela que permitiu que uma atrocidade daquele tamanho se instaurasse num país de maneira quase irreversível, né? E a gente passou por essa sensação idêntica. Teve momentos em que a gente dizia, não é possível fazer uma obra teatral sobre esse assunto. Eu acho que quando a gente se encontrou, eu falei exatamente. Eu falei, a gente não sabe como a gente vai falar disso, porque é tão tudo, é uma carne tão sem pele, tão exposta, que falar é uma temeridade você não ser fiel ao assunto, e é uma temeridade você querer virar um arremedo do assunto, porque a dor é tão profunda, tão sem limite, tão sem fronteira, que como que você faz um ator vivenciar isso em cena? Então o caminho para a gente chegar nesse lugar de poetizar essa história de maneira que a gente pense sobre sobre a dor e a perda de uma identidade e da liberdade, né, que eu acho que é a maior dor, porque é a diferença entre o Vietnã e o Camboja, é que eles foram, né, submetidos a... O Vietnã teve que ajudar o Camboja. O Vietnã socialista foi ajudar o Camboja, extremamente comunista. Exatamente. E aí a gente quase não conseguiu fazer a peça. A peça ficou por um triz muitas vezes. Foi um ano em que a gente dizia, não dá, não dá. Acho que os primeiros meses era só chorar. Depois era só se revoltar, depois era... Até que um dia a gente falou, tá bom, agora a gente se acostumou com isso, vamos escrever. Porque eu acho que assim, tem algumas possibilidades. Se você vai por uma cidade, qualquer que seja, um país, e você vai fazer turismo e passar a olhar as coisas, geralmente vai ser mais superficial, ok. Se você for lá, algumas pessoas, por exemplo, que eu conheci, falavam, não tem nada a fazer nessa cidade, vou ficar 2, 3 dias e vou embora. Nossa, tem muito, porque só absorver essa história é muito. Então você pode passar lá, ver, essa é S21, ficar lá meia hora e ir embora. Essa escola que virou museu. Mas é na capital. É na capital. É na capital. Você pode só dar uma passada superficial. Agora, se você estiver disposto a vivenciar, é mais doído. Então, isso vale para uma viagem, você vivenciar essa realidade, e lá realmente com essa história você vivencia, se você quiser. Vale para escrever, porque você tem que absorver isso para escrever. Vale para interpretar, vale para um filme, porque aí todas as artes, você não vai dar uma informação fria, turística ou histórica, você vai ter que expressar a emoção, o sentimento. Então não tem como não viver. E aí sofre. Eu acredito que o elenco e que vocês sofreram, assim como eu sofri, e é doído. E hoje eu fui recordar um pouco para vir conversar com vocês, eu fui retomando aquela sensação. E isso é duro, mas ao mesmo tempo isso é importante e é genuíno, e é uma coisa que daí você não esquece porque está dentro. Então, para a gente situar, primeiro assim, alinhar um pouco de informação, porque é uma história que aconteceu na década de 70, mais longe, talvez muita gente nunca tenha estudado sobre isso, né? Falar, Então, para a gente alinhar a informação e daí entrar nos fatos e no sentimento. Então, o que aconteceu? O Camboja vinha de um período que a nação estava sofrida, estava desgastada, e a proposta era, vamos começar uma sociedade do zero. Então, era uma proposta utópica, que soava bem intencionada, era uma utopia agrária.
como é que a gente vai fazer? Vamos começar uma nova sociedade do zero, uma sociedade igualitária, em que o discurso sempre é bonito, né? Mas inspirado já nas experiências da Rússia, né? Da China, principalmente. Da China. E na verdade, assim, o Pol Pot, ele era um intelectual, ele estudou em Paris, ele via toda uma base socialista, ele tinha uma leitura, e aquela coisa, vamos criar algo que na prática não vai ser esse algo, não foi, né? Isso no Essa país utopia. que era, pelo que eu entendi, eu não conheço bem a história, mas o que eu entendi da peça, um país muito rural, muito espiritualizado e budista. E monarquista. E monarquista. É. O Pol Pot, ele teve, no determinado momento, quando o príncipe foi exilado para a China, porque houve um golpe militar que antecedeu a tomada do Khmer Vermelho, provocado pela Guerra Fria. Então, o Pol Pot fez uma aliança com o príncipe. E foi isso que permitiu que ele crescesse tanto. Porque a população era louca pelo príncipe. Tanto que, depois de tudo que aconteceu, o príncipe foi reconduzido ao poder de maneira democrática. Ele foi eleito príncipe outra vez. E ele passou ao principado para o filho, mas ele morreu príncipe Norodom Sihanouk. Eu fiz, para fazer um parênteses, eu fiz um post sobre a monarquia na Tailândia, né? Depois vocês podem ler, já para dar o endereço, porque se alguém acabar saindo, é só entrar na Gazeta do Povo, de Mochila pela Ásia, que é o da expedição passada, né? Então entra lá, Gazeta do Povo, vai na área de blogs, entra de Mochila pela Ásia, aí tem cada país lá marcado, tem um post na área da Tailândia que mostra a importância, o peso e a relevância até hoje da monarquia. Então, assim, era essa reverência ao príncipe, sim, era espiritualizado, sem dúvida alguma, rural, mais ou menos. Esse é um dos pontos. O que aconteceu? Então, dentro dessa proposta da nova sociedade, é assim, bom, vamos acabar com o regime socialista e capitalista, e tudo que existe agora não serve. Então, a sociedade nova, a sociedade utópica, tem que ser feita em outras bases. Por isso que a gente vê tantas jovens e crianças, como colocou a peça. Então era assim, acaba-se essa sociedade atual e vamos para uma diferente. Essa diferente vai ser uma sociedade agrária. Eles queriam ser os mais importantes produtores de arroz, só que os produtores de arroz, os trabalhadores não comiam esse arroz, né? Eles queriam ser um grande produtor de arroz, mas todos trabalhavam de uma forma escrava e não comiam arroz. Eles podiam comer uma cumbuca Era de arroz uma por cumbuquinha dia. de arroz. Então, assim, as cidades, e aí que entra uma coisa que é muito impactante. Nós estamos falando da década de 70, que foi ontem, que o Mozart tinha seus 40 e poucos anos nessa época. Viveu muito bem isso. Enfim, que foi... Silêncio, né? que foi ontem, mas que era uma doideira, porque assim, eles simplesmente tiraram as pessoas das cidades. Então esvaziaram a capital de um país. Imagina esvaziar uma Curitiba, esvaziar a capital do país. Aí tinham os seus centros agrícolas, né, espalhados, era tudo organizado, né, com os seus acampamentos e seus centros produtores, com seus números, etc. As pessoas saíram da capital, saíram das cidades, porque as cidades eram ruins. E houve uma destruição de templos, de cultura, de Todas teatro, as escolas foram fechadas. escolas fechadas. Então, o que era cultural não servia. E as pessoas que tinham alguma inclinação, algum preparo, alguma cultura, elas eram exterminadas. Então, muitos eram mortos porque usavam óculos. Ou porque as mãos eram finas, isso significava que não eram trabalhadores e porque eram pensadores. Então, esses já morriam de vez. Se eles descobrissem que você falava francês, ou que você soubesse ler, assim, e eles foram tão cruéis porque logo que eles entraram em Phnom Penh, nem a própria população, eles armaram uma população muito ignorante. O Pol Pot e os 10 comandantes, o número 1 até o 10, armaram uma população que era extremamente ignorante. E eles
quando entraram em Phnom Penh, eles não estavam muito avisados do plano real. Eles só sabiam que era um plano para melhorar as coisas. E o povo que era mais intelectual, que estava sofrendo com o regime militar de direita, acabou acatando a ideia porque falou, pô, se é para melhorar para todo mundo, porque, né, a classe intelectual diz assim, vamos dividir, vamos melhorar a distribuição de rendas, etc. Coincidências que estamos passando ultimamente. E aí eles acataram. Então, quando o regime do Pol Pot entrou, eles pediram para os intelectuais, professores, artistas, tradutores e toda essa qualidade de pessoas se inscrevesse de maneira a ser diferenciados, porque eles tinham planos para essas pessoas, ou seja, eles iam reorganizar a educação, e essas pessoas que se declararam foram exterminadas, e os nobres também, toda a casta nobre. E ali no momento da peça eles falam, isso que nos contaram é mentira, né? Então, o discurso era esse. Então, uma sociedade agrária utópica começando do zero, e aí, ano zero, em que muitos, população humilde, sem teto e tal, foram recrutados, muitos jovens, muitas crianças, porque podiam ser mais facilmente doutrinados, e iam trabalhar no campo. O trabalho no campo era aquilo, 12, 14 horas, até cair de exaustão, separavam as famílias, mãe amamentando, não podia amamentar o filho durante o dia todo, porque estava lá trabalhando no campo, ia até cair, recebia um buquinho, uma xícara de arroz. Os hospitais foram fechados, porque a medicina tradicional que existia, que o príncipe Sihanouk estava implementando um monte de coisas para modernizar a medicina do Camboja, ela foi considerada uma medicina maléfica, e daí eles começaram a desenvolver toda uma medicina da cabeça deles. Assim, que era proibido antibiótico, era proibido anti-inflamatório, era proibido, não tinha isso. O Camboja se fechou, não tinha comércio com nada. E as fábricas de remédio passaram a funcionar para criar novos remédios a partir dessa loucura que eles estavam inventando. Então as pessoas iam para os hospitais e morriam, porque elas eram cobaias de experimentos que não tinham fundamento científico nenhum. E o arroz todo ia para onde? Não deu certo o problema do arroz. Eles não chegaram a ser o grande produtor como eles queriam, mas eles queriam exportar e ser um grande produtor do país, um grande produtor mundial de arroz, e com isso eles seriam uma nação extremamente forte. Mas aí o que eles queriam, só para ela entender por que não deu certo o arroz, é porque assim, é tão absurdo, é tão burro, é tão tapado, assim, é de um ideologismo tão cruel, que eles resolveram pegar o Camboja, como a maioria dos países que tem alguma dimensão territorial, tem uma diferença de solo. E em alguns lugares o arroz ele funcionava, porque eram alagados e etc, e tudo que a gente sabe. Só que como eles enfiaram na cabeça que eles tinham que ser o maior produtor de arroz do mundo, eles decidiram que também aonde não era alagado, ou seja, que os lugares onde a terra não era propícia para plantar arroz, também tinha que dar arroz. Porque eles decidiram, né? Porque as coisas têm que acontecer como os ditadores decidem. E esse senhor começou a botar as pessoas lá para essas regiões, cavarem buraco em lugares áridos e ser absolutamente áridos até encontrar uma vertente de água ou canalizar de um lugar, de um rio que vinha lá de não sei onde. Então eram dias e dias e dias cavando córregos para ver se chegava, e é óbvio que não é só o fato de ter água ou não. O solo de um lugar alagado tem uma característica que um lugar seco não vai ter nunca. Então deu errado. E para piorar a situação, desculpa aí que a gente é apaixonado por isso. E para piorar a situação, eles decidiram, quando não deu certo, alguém tinha que ser culpado. Porque o plano do número 1, do número 2, do número 3, ou seja, Nuon Chea, Pol Pot, etc, etc, não podia ter dado errado porque eles estavam errados. Porque era uma ditadura de esquerda, dessas que a gente sabe que tem hoje na Coreia do Norte. Eles sempre têm razão. Então alguém tinha boicotado. E aí começaram as matanças, que vocês veem lá na peça, falando, que é quando ela lê a carta que ela diz, disseram que começaram as matanças, agora todos nós somos suspeitos. Então eles abatiam de 20 a 30 pessoas nos campos de arroz por dia. Só porque alguém tinha que ser responsabilizado
pelo E aí vem essa parte, vamos dizer, dos fatos e da dor, né? Já que a gente fez esse alinhamento histórico. Então, o que aconteceu? Então, S21, contada S21. Era uma escola normal, estão lá, até hoje estão lá as salas, né? Que eram salas de aula e tal, e que se transformou numa prisão. E que era uma prisão velada, ninguém sabia que era uma prisão, até que o regime caiu. Era uma prisão secreta. E hoje se vê, cada sala de aula, hoje se transformou num museu, só que é um museu de um genocídio, né? De uma realidade. Então, não é um museu que foi montado com peças ou quadros, tal. É um museu de como as coisas realmente aconteceram. Então, você entra na escola, prisão, museu, hoje, percorre as salas de aula elas estão dispostas como era a tortura antes. Então, eles ficavam em camas, estão lá as camas ainda, e ficavam levando choque, né? Choque o tempo todo. E ali fora tem um painelzão gigante com as regras. Então as regras você vai ser chamado, os presos estavam lá. Os que ficavam, que eram quase todos, mas que estavam nas celas eram 60 presos numa cela de 40 metros quadrados. Então empilhados, né? Os presos eram torturados 3 vezes por dia. E eles eram torturados por quê? Por vários motivos. Um era porque queria se extrair alguma informação, né? Então, alguma informação de algum traidor do regime, aquela loucura extremista de uma ditadura, né? Então, queria extrair uma informação para pegar outros presos, para poder prender mais gente, para poder matar mais gente, para continuar essa loucura, né? Então, eles iam para essas... estava falando das regras antes, que eu não queria perder. Então, estão lá as regras. As regras é assim, você é chamado para um interrogatório, né? Então, você tem que chegar, ficar quieto, não fala nada. Se não te perguntarem nada, você não fala nada. Se te perguntarem, você tem que responder estritamente o que é perguntado, imediatamente. Se você não responder imediatamente, é que você está pensando em alguma estratégia, alguma justificativa. E assim você teria até que se respondesse o que você queria ouvir. E depois que você queria ouvir, eles eram mortos. Então eles eram torturados 3 vezes por dia. Então as camas lá, choque elétrico. E assim, o mais pesado, as fotos da tortura estão lá. Eles então, fotografavam? Eles fotografavam primeiro. Todos os presos eram fotografados, recebiam um número, cada um era um número. Mas, e depois a situação, as torturas e o resultado da tortura é fotografado. Então você vê eles caídos no chão, o sangue, ainda tem sangue, o sangue está lá na escola, no museu, as camas estão lá, os instrumentos de tortura estão lá, e as fotos de como eles eram torturados e os corpos totalmente tortos, né? Assim, da sequência de choques estão lá. Então você vai passando por um lugar, por uma sala, por outra, você tem que tomar um fôlego. Não dá. Aí depois tem fora, como se fossem forcas, assim, que as torturas eram inúmeras, né? Como se fossem forcas. O que eles faziam? Eles amarravam as mãos dos presos assim para trás e pelas mãos amarradas eles erguiam e baixavam. Então imagina, gente, não tem movimento para isso aqui. Erguia e baixava, acabando com a estrutura corporal do indivíduo. Quando o sujeito desmaiava, tinha os tonéis que estão lá ainda, mergulhava a cabeça numa composição de água com fertilizante, o sujeito acordar para responder alguma coisa, e se não respondesse, continuava sendo torturado. Então, imagina o estado que essas pessoas ficavam. E alguns poucos, para vocês terem uma ideia, o registro que existe hoje da S21 são de 12 sobreviventes. Dos 12 sobreviventes, todos esses, só esses 12 que sobreviveram, eram porque eles tinham alguma habilidade que poderiam servir ao regime. Mas servir ao regime de uma maneira maluca, por exemplo. Alguns foram poupados, quer dizer, tiveram uma melhoria nessa prisão porque eles sabiam desenhar e pintar. Então, se chegava lá numa cela, parece que alguém sabe desenhar, pintar, aí um se identificava, tá bom. Ele era retirado daquela cela com 60, 70 presos, ele ficava num cubículo de 2 por 2, que era mais ou menos isso aqui,
2 assim de comprimento, dá para ficar deitado, esticado, como se fosse bem isso aqui, compridinho assim, deitado, ou então de pé. Você ficava ali, mas não ficava com os outros 60. Passava o dia ali e você saía para as atividades. E esses pintores ou desenhistas, e aí vem a loucura, quando a mente perde a noção, né? O que eles iam pintar? Retratos do Pol Pot. Eles ficavam lá para desenhar, para fazer pinturas do Pol Pot, que depois eram exibidas, porque aí tinham estátuas, né, pela rua e tudo, para fazer desenhos dele. Então, por isso eles eram, entre aspas, poupados, ou menos torturados, ou tinham uma cela. Existe um músico que é vivo até hoje, inclusive ele tem uma ONG. Você lembra o nome dele, Matheus? Não lembro. Ele criou uma ONG porque ele conseguiu sobreviver e um pedacinho da história dele a gente conta, né, na peça poetizada, lógico, que é aquela hora que o Kim entra para contar como ele morreu e que era uma criança que bateu com o machado na cabeça dele enquanto outra criança tocava flauta. Isso também é ele é um dos que sobreviveu dentro ele estava na S21, eu acho, né, que ele tá, eu não sei se ele passou por esse ou outro, mas o fato é que era a mesma situação. Eu não posso garantir que foi lá, mas eu acho que foi. E ele conta que ele aprendeu a tocar flauta, então quando eles iam executar os mortos, ele tinha uma bateriazinha de músicos assim que tocavam para os outros não escutarem quando os outros eram abatidos. Isso, e isso era também nos campos de extermínio, era assim também. Quando eles saíam, então ficavam na prisão, na S21. E aí eles, depois que já não serviam, já estavam sendo torturados ou já serviram para alguma coisa, eles eram colocados em caminhões e iam para esse campo. Olha só como é, Mozart, a esperança do ser humano, né? Mesmo numa condição, isso é uma coisa marcante também. Eles quando saíam, depois de estarem presos por um tempo, que podiam ser semanas, não eram tempos longos, o regime durou um pouco menos de 4 anos. Eles eram todos mortos ninguém muito ia rápido, aguentar, um quarto da população ninguém foi. aguentaria, né? Então assim, quando eles iam pro caminhão para ir pro campo de extermínio, eles achavam que estavam sendo soltos, que iam ser soltos. E eles Era uma estavam indo loucura. ser mortos. Eles acreditavam. Assim, agora vocês vão para uma outra etapa, ou atingimos alguma coisa dentro dessa meta, dessa sociedade. Então eles entravam no caminhão, caçambona de caminhão, um monte de gente, iam para esse campo que eu visitei, fica já fora, assim como na periferia, né, da capital. Eles iam para lá, chegavam os caminhões, eles acreditavam que iam ser soltos e eram levados para as valas. E ali, para economizar bala, eles eram decepados, levavam pancada na cabeça. A maioria era pancada na cabeça. Aí era machado, foice, instrumento do campo e tal. Matavam, já caíam na vala. Muitas das valas decapitadas, já sem cabeça. Porque daí nem gastava munição, não gastava bala. E eles ainda na esperança de que deu certo, ou se conquistou tal coisa, ou finalmente seremos soltos. Aí nesses campos de extermínio, também para abafar, se tocava, tinham postes e se tocava música altíssima para não escutar, os gritos. Eu acho que uma coisa que é importante falar da situação que o Camboja chegou é que todo mundo matou alguém. Assim, acho que 90% da população que sobreviveu porque estava numa posição de matar. Então, eles dizem, e aquela frase está no museu, aquela frase que a senhora Nuon diz num determinado, todos os bons morreram. Está escrito no museu. É uma frase que os cambojanos dizem. Todos os que disseram não, todos os que disseram isso é feio, isso é cruel, isso não se faz, todos esses morreram. Portanto, todos os outros que sobraram foram pessoas que em algum momento ou de alguma forma se envolveram de maneira ativa na situação por sobrevivência. Então, você imagina a dilaceração do país, onde todas as pessoas que ficaram no país são pessoas que de alguma maneira estavam envolvidas de forma direta com o que aconteceu. O teu vizinho, o teu pai,
a pessoa que você encontra no boteco. Assim, eles sabem um do outro o que aconteceu. Então existe uma vergonha nacional. E a curiosidade sobre a Pali no Onça Pali, né? Porque algum tempo atrás eu li um livro bem grande que uma das pessoas que o escritor foi entrevistar conviveu para saber como que ela conseguiu sobreviver a todos os traumas. Não é que ela o passou Demônio no do começo. Meio-Dia? Uhum. Foi o livro que a gente começou o trabalho. Então, o que foi aconteceu com ela? Eu li esse livro. Foi nesse por causa livro que eu desse conheci a trecho história que a dela. Pali Nuon é entrevistada, que a minha mãe li chegou esse pra mim e livro falou: também. e você não acha que a história dessa mulher dá teatro? Então, e o que Foi essa que aconteceu foi a com origem. ela? A origem E eu é... li, olha só que coisa, eu li esse Eu li livro faz 2 anos. antes de ir, eu estava lendo esse livro, mas enfim, sem nenhuma conexão, acabei indo lá, esse livro foi a origem da peça, você leu esse Eu ia livro, perguntar também quanto a isso, mas conexão? agora já tá O respondido. qual era? Como que, da onde veio o interesse pela história da Pali Nuon? Mas o que aconteceu com ela? Ela tá viva? Nossa, é linda a história dela, porque a Pali Nuon, ela conseguiu sobreviver porque ela era uma mulher iluminada mesmo, porque ela passou por torturas horrorosas, aquela narração que a Pali mais velha faz de que ela foi amarrada num bambu, com... Mas teve coisas piores do que isso. ela perdeu toda a família, ela perdeu todos os filhos, ela foi estuprada. A filha dela foi obrigada a casar com um Khmer vermelho depois que ele tinha já, tipo, matado Então ela passou por todo tipo de mal. Agora tem uma coisa estranha, porque a gente sabe, a gente teve acesso a quase tudo do que ela disse sobre a história, mas ela se contradiz. Ela conta várias versões das histórias. Então, que eu acho, a memória dela claro, não- mas ela sobreviveu, ela chegou na Tailândia e ela criou um método de recuperação das mulheres com as ervas, com aquilo que você exatamente. fala. E depois, quando a guerra acabou, ela voltou para o Camboja e ela ampliou o sistema de recuperação de pessoas em estado de trauma, Pânico, trauma. de tudo isso. E ela tem hoje, no Camboja, não sei se você chegou aí ver, ela tem os orfanatos mais importantes do Camboja, porque as crianças que sobreviveram, um monte de criança está sem mãe, sem pai, o tanto de criança abandonada é enorme, porque as mulheres, 90% das mulheres no Camboja são prostitutas, isso você deve ter sabido Então, disso. esses casos, Elas são Não sei se prostitutas 90, porque não mas tem trabalho. Assim, e é uma situação absurda. E esses orfanatos criados por ela funcionam até hoje. Ela tá viva. Então. Ela morreu depois, estupidamente, de acidente de carro em 2014. 2012. Na verdade, esse contraponto do Porque a pessoa Camboja, sobrevive a uma guerra e daí morre de acidente de carro, vai tomar banho. que é muito legal, hoje o país tem assim muitas iniciativas sociais, isso é muito bacana. Então, por exemplo, tem lojas que só vendem artesanatos de moradores de rua, isso ou outros artesanatos que vão para crianças que vivem na rua. Então, iniciativas desse tipo tem muitas. Massagem só de pessoas cegas, né? Que já tem agora em outros lugares, mas ali é um clássico. Então tem muitas iniciativas revertidas hoje para as comunidades carentes. E qual porque é um país pobre. O governo agora? Como é que é que situação que está lá assim do governo? É o filho do É príncipe. comunista? É monarquia. Hoje não é. Monarquia voltou É a monarquia, mas hoje não existe. Monarquia democrática, é isso? Hoje o comunismo, eu não sei como é, talvez seja um pouco mais viável, real na Coreia do Norte, mas o comunismo não existe na China, não existe na Rússia, não existe no Camboja, não existe no Vietnã. E não existe no Laos, que são países comunistas. Por mais que tenha lá um título, uma bandeira e tal, a China é um dos países mais capitalistas do mundo hoje. Eu não tenho dúvida. Né? Pode vir qualquer intelectual ou teórico me dizer. Eu não sou historiador, não sou intelectual, não sou teórico e nem pretendo ser. Né? Minha vivência é sempre prática. Mas eu sei que a China não é comunista. Tenho certeza, eu fui lá e vi. O Vietnã não é, o Vietnã está seguindo os passos da Tailândia, né? Que é absolutamente aberto e turístico.
E sem julgar se isso é bom ou mal, mas assim, não é. Né? Assim como também o Camboja não é. Também virar um destino turístico? Eles estão tentando. Estão tentando. Mas é um país, assim, quando você faz turismo, você vai num país, você vai visitar a cultura do país. Eles foram tão atrozes que eles mataram 95% dos artistas. Esse moço que... E a cultura deles era uma cultura, como toda cultura oriental, é mestre e discípulo. Eles ensinavam, os mestres ensinavam os discípulos. Então eles não têm registro. E aí os jovens todos não tinham mais referência. Então, quantos anos depois? 30 anos depois? 40 anos depois, eles estão agora começando a ter uma ação, como o Ike estava falando, de buscar através de ONGs e pessoas que conseguiram se refugiar e se recuperar. Eles têm, acho que 2 ou 3 mestres da música tradicional cambojana, que é considerada uma das músicas mais complexas ali daquela região da Ásia, não é isso, Matheus? É uma música muito específica. Matheus é um músico do espetáculo. Mas é considerado, o Jean-Jacques, que é um músico que trabalha conosco, falou que é uma das músicas mais complexas do ponto de vista rítmico e tal. E ele esse menino que matava, que tocava enquanto matava, que dá esse depoimento longo, que é super dolorido, ele diz, a música me salvou de um jeito torto, mas me salvou. Ele criou uma ONG para recuperar a música tradicional cambojana, que é uma ONG muito forte. Como é o nome? Cambodia Living Arts. Eu vi lá. E aí eles têm um festival e tudo, mas é tudo muito embrionário. Tá começando. Então, quando você fala dele virar um país turístico, o único turismo que eles têm ainda para oferecer é o turismo do horror, né? Eu tenho outras coisas, mas daí eu acho que é mais complexo, porque, por exemplo... A região de Serrano que vira não tem um potencial para isso? Sim, e é ruim. E aí que é a colocação que eu faço, por exemplo. Eu sou contra a indústria massiva do turismo. Eu também. Então, até tem um outro post que eu fiz, a indústria que massacra a Tailândia, que é a indústria do turismo. Então, assim, é complexo. Não, mas é um turismo, então, caminho que não seria esse. Que não seria isso, porque né? o que acontece hoje com o turismo? O turismo hoje está matando a Tailândia, ao mesmo tempo que está trazendo recurso, mas ao mesmo tempo está matando. E isso é no mundo todo. Eu tive na Costa Rica e na Nicarágua, dentro dessa viagem aqui. A Costa Rica, ela é rica, ela é a mais rica, só que ela é aculturada. Os americanos se aposentam, vão morar na Costa Rica. Os costarriquenhos te abordam falando inglês. E acabaram com a cultura. A Nicarágua é pobre e absolutamente autêntica. Se você andar na divisa do Rio São João, a Costa Rica está de um lado, a Nicarágua está do outro. Na Nicarágua, você entra na selva e se você pudesse chegar a quilômetros dentro da selva, tem comunidades isoladas de índio. Na Costa Rica, está tudo devastado porque estão construindo estrada. E aí são alguns exemplos, né? E assim segue. A Tailândia é maravilhosa. Um dos lugares mais lindos da Tailândia é um dos mais estúpidos. E é onde as pessoas vão lá, que é a ilha de Koh Phi Phi. A ilha de Koh Phi Phi era um belo paraíso, maravilhoso, areias e águas maravilhosas. E hoje as pessoas vão de barco para chegar em 150 metros de praia. Eu fui lá para ver como é, que eu vou nas coisas boas e ruins. 150 metros de praia, tinham mais de 1000 pessoas em cima da areia. Mas isso é por causa do Leonardo DiCaprio. Isso, mas nesse lugar específico. Mas no resto, se você estiver na rota turística, também é assim. Todo mundo tirando suas fotos para depois mostrar. E tinha um imbecil lá enchendo uma garrafinha d'água mineral com areia. Porque daí vai levar para casa e vai mostrar a areia da praia onde o Leonardo DiCaprio pisou. Quer dizer, para mim isso é absolutamente uma tristeza. Ridículo, né? Mas assim, isso é um exemplo extremo de um país que tem uma indústria de turismo massacrante, que chega a mudar, e aí eu acho muito grave, chega a mudar inclusive a característica do povo da Tailândia. Por quê? Se você for fora dessa região, mas se for em Bangkok, que é uma capital sensacional, tem de tudo, na área turística de Bangkok e vendendo passeios turísticos, você vai encontrar tailandeses agressivos, rudes, atrás do dinheiro,
com ímpeto comercial, discutindo com turistas. Horroroso. Isso foi pela indústria do turismo. Isso não é natural. E se você sair disso, e se você for para as ilhas, que existem ilhas menos exploradas, graças a Deus, e pequenas vilas e comunidades, você vai encontrar um povo simples, aberto, original, como eles eram antes. Mas essa indústria massacra. O povo do Camboja é fantástico, é incrível. E o Camboja, eu adorei o Camboja. Não vou dizer que eu não gostei da Tailândia, a Tailândia é maravilhosa, mas assim, o Camboja é genuíno, é autêntico, porque não tem isso. E assim é o Laos também, porque as pessoas não vão para lá. Muita gente não sabe nem onde fica o Laos, que o Laos existe. E o Camboja também, ele é mais rústico. E a região onde está Angkor Wat e depois as praias do sul, mais para aquele lado, são as Disneys do Camboja. E quem for para o Camboja, vocês já foram para o Camboja? Ninguém foi. Mas quem foi para o Camboja foi para a capital e foi para os templos de Angkor Wat. E só. E não são as regiões mais legais. Realmente não são as regiões mais legais. Tem vilas, tem povoados, tem praias, tem ilhas, tem o sul, tem o nordeste, tem reservas de elefante. Eu tive duas experiências fantásticas com elefante. Uma delas foi no Camboja, numa reserva, e que os elefantes estavam lá para viver livres no habitat, você podia alimentar, porque um dia eles foram domesticados, mas estavam vivendo livremente. E na Tailândia, os elefantes desenham, pintam quadros, estão vestidos e travestidos e os idiotas montam em cima para tirar foto. Então, não é isso. Essa não é a realidade dos elefantes, não é a realidade de um país, não é a realidade de uma cultura. É a realidade de uma indústria que está acabando com uma cultura autêntica. Que eu sou absolutamente contra isso, né? E eu sempre que eu escrevo e falo, digo, olha, viajar é diferente de fazer turismo. E fazer turismo é esse tipo de coisa, enfim, e tantas outras. Então, assim, mas tem um lado bom, tem os ingressos e tal, só que quem é que vai dosar isso, né? Aonde é bom e entra um recurso e aonde vai começar a matar a autenticidade. Foge do controle, como fugiu do controle o regime do Mar Roxo. Eu acho que de tudo, assim, dessa a aventura que a gente viveu durante um ano para montar o espetáculo, e eu acho que da experiência que o Ike viveu, não digo o que ele conta pra gente, reforça isso, a reflexão de como o ser humano é uma coisa estranha, né? Assim, como é estranho, não tem adjetivo para falar, porque não dá para dizer, é um horror, ele é só mal, ou ele é só bom, ou ele é dicotomicamente, mas como uma via torta pode levar a lugares assim que quando a gente vai contar disso parece que não é verdade, porque é difícil até de imaginar. Quando a gente foi querer contar disso na peça, a gente não sabia como, porque eu disse assim, que não tem como falar sobre a escola que virou uma... Não tem como falar sobre isso. Como que eu... E assim, e a outra pergunta que a gente se faz, né, quando faz um relato como esse, ou quando faz uma peça como essa, é o que então de um horror tão grande interessa... Por que contar essa história? Essa foi uma grande pergunta. Por que falar do Camboja nesse lugar, nessa guerra? E eu acho que a única resposta que acalmou nossa alma é pra gente, em algum lugar, entender que algumas instâncias da civilização não são criadas à toa e não são criadas às custas de nada, né? Assim, algumas instituições estão aqui e elas nos protegem não do Deus ou do terremoto, elas nos protegem desse lado obscuro que é medonho do indivíduo, né? E assim, duas coisas bem impactantes, né? Se diz que aqui no Ocidente se diz que foram mortas 1,5 milhão de pessoas, alguns falam em 1.700, em 800, a peça trabalha nesse número e tal. Lá no Camboja se fala em 3 milhões de pessoas, de um país que na época tinha 8. É um quarto, né? Então já é mais. Mais que um quarto. Mais que um quarto. É quase um terço, né? Em 4 anos e meio. Menos de 4 anos? Menos de 4 anos. Quase 4 anos. Então, em menos de 4 anos, 3 milhões foram exterminados num país que tinha 8. É uma loucura.
E imaginar que as pessoas foram para o campo, foram escravizadas no campo e que hoje você circula lá, porque daí eu andei o país todo, em vários lugares você vê pequenas vilas. Mas o que é isso? Aqui eu tinha uma vila, sim. Não, foi quando o Governo Vermelho passou e acabou, exterminou. Então as casas estão lá ainda hoje, há 40 anos. Queimadas, incendiadas. No meio, o mato crescendo no meio do nada. Foi uma vila isso aqui, agora é o que sobrou. Então é uma loucura, porque para mim, que sou muito prático, eu posso ler um livro sobre isso tudo e vai ser impactante, mas eu gosto de vivenciar. E quando você chega, você vê a vila lá queimada, destruída, vê a escola com marca na parede, uma foto no cara torturado, você não esquece nunca mais. Aí eu fico imaginando quem viveu isso, que estava lá, gente. E ainda estão vivos. Muito Os que bom. sobreviveram estão Muito lá. forte. Né? Então lá é muito forte. E aí o dramático da história. Pol Pot e outros líderes ficaram, apesar do regime ter terminado, eles continuaram lá um bom tempo. Eles tiveram uma repulsa da população, eles fugiram, né, se isolaram, mas durante um bom tempo tiveram um assento na ONU. Nossa, meu Deus. E Pol Pot morreu Morte há natural. poucos anos De infarto de miocárdio. morte natural, com 80 e tantos anos, em paz. Nossa. Em paz. E Esse é o relato dos familiares. Pol Pot se foi, morreu em paz. E no Onchea, que é o segundo, e que dizem que era tão cruel quanto o Pol Pot, ele foi condenado agora há um ano. Montaram um tribunal especial para julgar os casos do Guilherme Vermelho e ele foi condenado. Ele agora. Ele foi escapando de todos os Ele escapando. ele escapou de tudo, ele foi agora para a prisão. Agora. Ele estava livre, vivendo com a família. Tem um documentário magnífico que a gente recomenda Mas muito. nesse documentário mesmo eles falam que o problema é que nessa vida tá tudo bem, mas o problema é que quando eles morrerem, eles acreditam que eles não vão poder Como ver eles vão conseguir voltar na como um Terra ser como um humano ser de humano. novo? Qual o Tem essa- Nunca mais eles vão ter esse privilégio. Quem que diz assim? Eles mesmos. Eles mesmos Tem falam. um cara que foi Khmer, que a gente viu no documentário, ele foi Khmer, no período do Khmer Vermelho, ele foi soldado do Khmer. E ele fala, ele conta, o meu medo não é agora, isso já passou, eu já matei muitas pessoas. Mas como que eu vou conseguir ver o pôr do sol em outra vida com olhos de ser humano? Fala, esse é que me apavora. Que terminou o regime. Terminou, é irônico, né? Terminou porque O nome do doc é Brother Number 2. Brother Desse Number documentário? Two. É. Esse que fala do Montier, que é o mesmo que fala desses... Porque tem também um O filme, cara fica 10 tem o anos Gritos do no- Silêncio, Que é mais do Vietnã, que né? mas que... Gritos do Silêncio Os Gritos do Silêncio, porque tem outro grito, tem um outro, mas esse é os Gritos do Silêncio, o do Camboja, do incrível do menino. que é mais conhecido. Mas esse documentário eu não vi. Brother Number 2? Brother Number 2, e quem gostou muito da ideia de pesquisar esse lugar, tem um cambojano que mora na França que faz filme, ele é cineasta, eu não lembro o nome dele, mas ele fez L'image a imagem que falta, L'image manquante, a imagem que falta. E se você digitar pelo nome em francês, eu acho que em português não acha? Acha. Talvez ache. Olha, gente, foi muito linda a aventura, porque assim, quando a gente começou as pesquisas, não tinha nada. E a gente digitava e não vinha, porque é óbvio, o Google é inteligente, então não aparecia nada, vinha um monte de coisa sobre Angkor Wat, sobre viagem para Tailândia, só coisa de turismo, e a gente começou a ter que pesquisar em francês, em inglês, e traduzir pequenas palavras e ver o que vinha. E a gente, no final de um ano, a gente tem no Face, a gente tem um grupo que é nosso, que chama Aventuras Cambojanas, que a gente tem uma quantidade de documento, de foto, de documentário sobre o Khmer antigo, do período Isso. áureo do Khmer, porque o Camboja foi uma das culturas mais prósperas de toda aquela região. Eles diziam, tem uma frase
que eles diziam que é tão próspero quanto o Camboja. Os chineses diziam, os tailandeses diziam, os indianos diziam. Isso é importante para alinhar, porque assim, para não ficar uma informação errada. O Khmer Vermelho foi um regime, um sistema, um período que durou 4 anos na década de 70. O Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho. Agora, o Khmer é a história do Camboja. Então, teve 3 grandes períodos, né? Do século I ao século XV. A cultura do 9 deles ao 15 é uma foi o cultura esplendor. Khmer. Eles são Khmeres. A arquitetura é Khmer. O que significa A língua esse Khmer? A língua é Khmer. K-H-I-M-E-R. Então, isso é o esplendor do Camboja, os templos mais maravilhosos, inclusive que influenciou a Tailândia e se estendeu pela região, o grande Império Khmer. E influenciou a China também. Influenciou a China. Então, o apogeu foi, se eu não me engano, do 9 a 15. Teve 3 grandes períodos, do 9 a 15 foi o apogeu, em que era tudo revestido com ouro, os templos que a gente vê, né? E as construções Khmer e a influência disso tudo. Então, isso tudo é o lado positivo. E aí se teve essa violência política, social, econômica, que foi o Khmer Vermelho, agora, nos tempos atuais, na década de 70. Que se apropriou desse nome, né? Era um grupo de... Então... Foi isso aqui, E que eu vi a tua entrevista na CBN, eu fiquei muito impressionado com o paralelo que se traçou entre o povo asiático em geral e o povo latino-americano. Isso é importante. Fiquei chocado. Isso é importante, porque assim, o que eu comentei até lá, eu comecei acho que comentando assim, o fato de eu tinha viajado para a Ásia muito tempo atrás, só para o Japão, não tão profundamente e tal, e agora eu vivenciei bem o que a gente teoricamente sabe, né? Eles são espiritualizados, são budistas, tem a cultura da não violência, isso todo mundo sabe. Mas sempre vivenciar é diferente, né? Então eu senti isso assim muito forte. O que é a realidade de um continente, de vários países, a forma de vida, a cultura e a nossa realidade latino-americana, porque eu fiquei na América Latina também muitíssimo tempo. Então, é cultural. E eu acho que é algo que o Brasil precisa. É mudança de cultura. Precisamos de mudança política, precisamos de reforma política, econômica, etc, etc, etc. Mas o mais difícil, o mais fundamental é mudança cultural. Que eu não sei como é que faz isso. Mas qual que é essa questão que o Rodrigo está colocando? A não agressividade, a não violência e o respeito, ou até o desrespeito, ele é pacífico. Então aqui, por exemplo, nós temos multidões, lá muito mais multidões, né, vivendo e convivendo. Nunca você, no meio da multidão, você vai ficar inseguro. Aqui onde tem multidão, é sinônimo de risco, né? O que se transformou hoje as torcidas organizadas de futebol? Absurdo! É um absurdo. Eu conheci um adolescente que foi morto aos 14 anos, atropelado, porque ele estava com a camisa de um time diferente da camisa do time do motorista de carro. O motorista estava no carro, esse não é o meu time. Acelerou e atropelou, e o menino de 14 anos morreu. Fora do Brasil, você pode ir, aí já aprendo o assunto, você pode ir a qualquer jogo de futebol, de basquete, de hóquei, de qualquer esporte coletivo, de beisebol. Isso é nos Estados Unidos, isso é na Ásia, e sentar com uma pessoa do outro time, efusivamente torcendo, além da camisa, e torcendo, e não acontece nada. Então, essa cultura latina é um grande problema, que é no Brasil, mas é em toda a América Latina, é um grande problema. Eu tive na China no Dia do Trabalho, é o segundo feriado nacional mais importante da China. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Qualquer lugar está coalhado. Uma cidade de 600 mil habitantes é uma cidade pequena na China. Eu saí no Dia do Trabalho com multidões e multidões de pessoas assim, de se arrastar, e em nenhum momento eles empurram. Muita gente, a maioria não tem educação, empurra, não respeitam fila, etc. e tal. Mas nunca há uma agressividade, uma conduta de violência, e nada intencional, jamais. E aqui, qualquer concentração de pessoa é risco. É perigoso. Curiosa uma história, acho que essa história eu não contei, mas eu
eu fiquei amigo de um chinês, viajei com ele por 2 semanas lá, o que foi extraordinário. Nada melhor que viajar com uma pessoa da terra para você conhecer. E aí eu perguntei para ele um dia, eu falei, olha, Jim, eu não sei que golpe que estavam tentando me dar, porque por 4, 5 vezes, quando eu passei ao redor da Cidade Proibida, que é o ponto de Beijing, de maior concentração turística, eu fui abordado com a mesma história. Vinha uma moça, uma mulher, e daí vinha conversar, daí perguntava de onde era, dizia que eu era alta, sempre a mesma coisa, e dizia que estava passando os feriados ali, e daí me convidava para um café, ou para um drink, ou para qualquer coisa. E estava evidente que não era uma paquera, né? Só que eu fiquei pensando, que golpe será esse, né? Tem tantos golpes, eu já tinha passado por vários outros, tem tanto golpe, isso existe no mundo inteiro, que golpe seria esse, né? Daí eu contei com ele e falei, sei lá, será que ele ia tomar café e depois iam chegar alguns bandidos? Será que ia tomar um drink, ela tentar me dopar? O que ia acontecer, né? Como é que iam me dar o golpe, né? Como é que iam me assaltar? Ele falou, não, a gente não assalta as pessoas. Não tem isso. Não existe isso de assalto. Não existe. O que poderia acontecer, eu acho que talvez ela fosse te pedir um dinheiro, né? Te pedir algum dinheiro emprestado, alguma coisa, alguma mentira, algum golpe nesse sentido. Mas não tem a cultura do assalto. Isso a gente está falando, e aí me dá esperança no ser humano, e ao mesmo tempo a desesperança quando a gente vem para cá e vê como nós vivemos. Lá tem 1,4 bilhão, é muita gente. Se tem 1,4 bilhão vivendo assim, puxa, que bom. É uma grande parcela do mundo que vive em paz. Isso só da China. Só que eu andei em Moscou, fotografando a 1 da manhã, Moscou é uma cidade grande, e vi mulheres indo para casa a pé, sozinhas, em becos e alamedas escuras, indo para casa tranquilamente. Em Moscou. E a Rússia não está numa situação boa, e a Moscou e a Rússia com todo o seu histórico, e enfim, elas tinham segurança, e é uma cidade que tem 12 milhões, mais ou menos isso. Nós estamos em 1.800 em Curitiba para 2, e é pior, e não dá porque todo mundo é assaltado. Sem contar no estupro coletivo que virou aí agora, né? Virou uma marca. Então, é outra realidade. É muito marcante, é muito chocante. É que a gente transformou toda essa violência em algo que é já quase naturalizado pra gente, né? A gente já acha normal segurar a bolsa, mas eu acho que não sair à E noite. não é, Não, é um mas absurdo. não é que a gente transformou. Eu tenho Foi ficando. um pouco. Não, mas é um pouco que, assim, ele fala há 40 anos atrás, foi anteontem, a ferida está muito aberta. O Brasil tem 500 anos. Não faz muito tempo eu li um livro que ele pega um pedaço da história do Brasil que a gente não aprende, que não contam pra gente, que é de exatamente quando 1600, né? Como que a civilização brasileira começou, a gente sabe muito pouco. A gente não estuda, né? Os índios, as pessoas que moravam aqui, Foram violentados, foram assaltados, foram estuprados, Mas foram toda a história dizimados. Então a gente vem disso lá de trás. E como que, e o jeito que eles deram... Nós fomos roubados desde o princípio. Desde o começo. E assim, tem um detalhe que eu não sabia. Os índios, a gente tem essa... o índio brasileiro é tudo da paz. Não é. Eles eram Os bem. índios da costa brasileira eram guerreiros. super agressivos, eram canibais. Os portugueses demoraram muito para acabar com os índios. Eles tentaram primeiro colonizar, quando não conseguiram, dizimaram. E os índios que vieram vindo depois já vieram mais... Mas eu acho que a história Então, da a gente tem uma humanidade é uma história É. de guerras, né? É Em uma todas história as... Mas o que eu sinto assim de De marcante É mentira que o brasileiro é dócil. Não, é é mentira. paz. É. É mentira. E assim, os grandes contrastes de viver em paz, vamos dizer, experiência prática minha e cotidiana. Por exemplo, eu viajando pelas América Latina, vou falar da América Latina. A América Latina, os 2 lugares mais perigosos do mundo são, tirando as grandes regiões de guerra, que é outra coisa, mas no dia a dia são algumas regiões da África e América Latina. Não tem outro lugar tão perigoso como esse. Eu viajando pela América Latina, com exceção do México,
que já está mais habituado, porque tem o sonho americano, eles querem ir para lá, sempre quiseram, com exceção do México, que é um povo mais equilibrado. Em toda a América Latina, eu sou abordado, né? Ou as pessoas me olham, seja no Brasil, eu vou no Nordeste, porque, enfim, nós do Sul, né? Não sou eu, estou dizendo da minha experiência, mas nós do Sul. No Nordeste, porque eu posso ser estrangeiro. Na América Latina também. Quer dizer, eu nunca sou brasileiro, né? Nunca chega a minha vez, mas eu sou olhado, sou abordado, ou eu sou um alvo de alguém que pode ter dinheiro, ou porque sou alto já sou diferente, e as pessoas abordam. Em El Salvador eu fui cercado por 8, 10 bêbados, e daí sempre no jogo de cintura, vai, conversa, e babá, porque lá o alcoolismo é muito forte, sempre sou um foco de atenção. Eu conheci uma suíça que teve em Cuba, e ela falou que não conseguia andar 150 metros, que pegavam, tocavam, puxavam, porque ela era loira, clara, mulher. Então imagina mulher, estou falando da minha experiência, imagina mulher como a gente sabe. Passa a mulher na frente de uma... Né? Já estou pegando esse gancho da violência contra a mulher, porque eu acho que isso é muito parte. Passa na frente de uma obra. Uma mulher não pode passar na frente de uma obra. Porque vão gritar, porque vão assobiar, porque vão mexer, porque vão... Não pode passar... Isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Aí, então vamos para a Europa. Os Estados Unidos sempre tem regiões piores, mas vamos para os Estados Unidos, para o Canadá, que é fantástico, para a Europa ou para a Ásia, né? As pessoas, quando elas me abordam, no meu caso pessoal, é porque elas acham diferente, bacana. Eu tirava foto o dia inteiro, de manhã até de noite. Eu tirava foto, porque as pessoas achavam isso. Eu tirei foto até com uma anã. Porque me obrigaram, eu não queria, eu achei bizarro, mas o sujeito me parou, isso foi na China, veio correndo com uma anã, ele parou e me fez tirar uma foto com a anã. Putz, é constrangedor, né? Não pra mas mim, é legal. mas é estranho. Eu não sei como é que a anã estava se sentindo. Como é que a anã estava se sentindo? Ela veio com uma anã, quase carregando a anã no colo para me alcançar. Mas daí você segurou ela no colo? Não, daí ela ficou assim, e ele feliz, e dando risada, tirou foto com ela. Pra mim tudo bem, mas como é que ela se sente? Não sei. Mas enfim, era esse tipo de coisa. Era foto bacana, porque alto, porque loiro, porque estrangeiro, porque mochila, então. Mas é isso. Agora, eu podia andar, passar no meio de uma multidão, ou passar no meio de um grupo supostamente mal encarado, quem quer que seja, à noite, as pessoas não olhavam. Não me incomodavam. E assim com as mulheres também. Então, pode-se viver de uma forma normal, o que é um alento. E ao mesmo tempo, quando a gente volta para cá, é um desalento, porque pô, não dá. Até quando? Sabe, é a América Latina, assim. E o México é melhorzinho. Mas o resto da América Latina, assim. E o Brasil é carro-chefe. É ruim, você não tem privacidade, você não... Segurança é uma coisa, mas fora a segurança você não tem privacidade, não tem liberdade e não tem tranquilidade. É porque sem segurança a gente não tem. Não tem mais nada. E não tem cadeia. Vamos dizer que fosse seguro, mas ainda assim é seguro, mas podem te importunar, ou pode, sabe? Não, é tudo. E lá você vai, não. Seja na Europa, ou seja na Ásia, você tem a segurança, você tem a liberdade, você tem a tranquilidade, você não é incomodado. Você pode estar anônimo da multidão, se você quiser, e seguro, tranquilo. Gente, eu... Muitos fatores, né? Vamos fechando? Vamos. Olha, eu quero agradecer muito, Ike, por essa oportunidade. Foi uma delícia receber você aqui. Eu não acredito em coincidências. É verdade, são muitas. Até o livro foi mais um fecho para mostrar que é coincidência Como demais. será que ele só não chegou na história Como que? O autor do livro. Ah, porque ele estava pesquisando. Então, mas eu acho que alguém, eu tenho que até reler. É que ela foi prêmio Nobel. Não foi indicado. Ela foi indicada ao prêmio Nobel. Ela é uma mulher muito importante, que no Brasil hoje não sabe de nada além das nossas próprias... Gente, muito obrigada. Gente, amanhã é nosso último espetáculo, portanto, muito obrigada por terem vindo no nosso penúltimo. Voltem sempre.